Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos começar o nosso trabalho dessa noite, culto, ainda nesse regime remoto, à distância, um misto aí de culto congregacional e culto familiar. E eu peço agora que todos os irmãos se ponham de prontidão para prestarmos culto ao Senhor. Nós vamos começar abrindo nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler todo esse capítulo da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 19. Faremos uma leitura alternada dos 25 versículos que compõem essa passagem da Escritura. Êxodo, capítulo 19, leitura alternada. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veio Moisés, chamou aos anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Vamos ler todos? Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui registra o momento em que Deus convoca Moisés para o alto do Monte Sinai e o povo também para se ajuntar em torno do monte, a fim de que a lei fosse dada ao povo. E no versículo 5 nós temos a declaração de que aquele povo, o povo de Israel, seria feito povo de Deus. Mas é interessante notar que, apesar disso, Deus colocou uma série de
empecilhos para que o povo não se aproximasse dele. Colocou marcos ali em torno do monte e o povo não poderia ultrapassar esses limites. Graças a Deus, irmãos, esses limites, esses impedimentos de se aproximar de Deus foram retirados em Cristo Jesus e já não é assim, já não é à distância que nós adoramos a Deus, mas agora entramos no Santo dos Santos pelo caminho que Cristo nos abriu. Mas nesse texto nós também encontramos o Senhor dizendo que seu povo deveria se preparar, deveria se apartar de algumas coisas para poder adorá-lo. E é isso que nós precisamos também fazer. Nós precisamos nos apartar de nossos pecados e confessá-los a Deus para entrarmos em sua presença. Vamos passar alguns instantes em atitude silenciosa de oração, confessando a Deus os nossos pecados, nossas falhas. Depois de alguns instantes, nosso irmão Paulo Araújo estará fazendo uma oração de confissão, de arrependimento e também de invocação do Senhor para este culto. Oremos. Ó Deus de infinita bondade e misericórdia, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor veio a esse mundo, Jesus Cristo veio a esse mundo, foi morto, crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, nos tirando do estado de condenação para de salvação, Senhor, mas nós, como ainda pequeninos, somos falhos, temos falhado, Senhor, e por isso viemos humildemente, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer os nossos erros diante de Ti, ó Pai. Essa é a nossa oração, ser conosco durante todo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossos cenários, irmãos, no hino de número 39, e vamos adorar o Senhor com esse cântico, com esse hino, exaltação e louvor. E vamos expressar exatamente isso, que o sangue de Jesus nos lavou para que agora possamos adorá-lo. Hino de número 39, exaltação e louvor. Ó vinde crentes da loucura ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Que me salvou. Ó vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par, o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, irmãos, no livro do Apocalipse, livro da revelação do Apocalipse, capítulo 19,
Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. E para essa leitura eu convido os irmãos, tanto aqui presentes quanto em suas casas, a se porem de pé, se isso for possível, para nós lermos a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículos de 1 a 10, vamos fazer essa leitura em uníssono, todos juntos. Leremos essa passagem. Repetindo Apocalipse 19, versículos de 1 a 10, leitura uníssona. Vamos ler? Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Podeis assentar, irmãos. O texto aqui, o apóstolo João, em sua visão, nos conclama a jubilarmos ao Senhor, a adorarmos a Deus pela vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Vou passar a palavra agora para os irmãos do grupo de louvor, que estarão continuando a nos conduzir na adoração com cânticos espirituais nessa noite. Boa noite a todos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E esse cântico tem como título: descansarei. Faça desse cântico a sua oração. Também descer.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem em Cristo vivo estou. Se o trovão e o mar servindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar servindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, doce nome. Só de ouvir Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está
continue nos abençoando. Nosso irmão Diácono André fará uma oração de gratidão e também já intercederá pelo sermão, pela palavra de Deus que será pregada nesta noite. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Estamos, ó Pai, diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, que não há outro além de Ti. Ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é infinitamente mais tudo, ó Deus, quando pedimos, ó Deus, pensamos, adoramos, ó Pai. Ó Deus, nesse momento queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ó Deus, através do Teu servo, Senhor. Fala, Pai, Pai, que a Tua palavra, ó Deus, seja, ó Deus, verdade, ó Pai, na boca do Teu servo, ó Deus, e que coloquemos, ó Pai, em prática no nosso dia a dia. Ó Deus, ser com cada irmão que está em casa, que estão, ó Deus, prontos para ouvir, ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse instante, meus irmãos, a palavra está com o reverendo Fernando, pastor da igreja, que trará o sermão desse culto. Graças e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por este dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele, no Senhor, que deve ser sempre o motivo da nossa alegria, a despeito das dificuldades, dos problemas, das situações adversas que nós enfrentamos. Convido você a se concentrar no Senhor, para que nós possamos dar continuidade a este culto, agora ouvindo a voz de Deus através da pregação da palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 93. Nós vamos meditar neste Salmo, são apenas 5 versículos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo 93. Salmo 93, creio que todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Eu vou repetir o que eu ouvi certa vez de um pregador. Talvez vocês conheçam esse pregador. Quando ele uma vez pregou na igreja que eu pastoreava, quando foi convidar os irmãos a orarem, ele disse assim: orem por você, ore pelo irmão que está ao seu lado e ore também por mim. Creio que os irmãos conhecem quem costuma fazer esse tipo de pedido na hora da oração. Então eu peço que você ore por você, ore pelo seu irmão que não está do seu lado, ou embora possa ter algumas famílias reunidas, mas ore por seu irmão também, e ore pelo pregador. Não é uma tarefa muito fácil nós pregarmos numa circunstância como essa, mas nós somos chamados para sermos arautos, e independente do contexto, somos chamados a proclamar a palavra do Senhor. Então, ore também pelo pregador, para que Deus derrame sua misericórdia sobre ele. Vamos orar? Senhor, queremos pedir a Tua bênção para esse momento. Nós vamos agora ouvir a Tua palavra.
Deus, que essa palavra por si só, Deus, venha nos consolar, venha nos fortalecer, venha encher o nosso coração de alegria, de esperança. Que a realidade que iremos, ó Deus, meditar essa noite fale aos nossos corações e que nos direcione para vivermos uma vida, ó Deus, de plena confiança no Senhor. Em um Deus que governa, em um Deus que domina sobre todas as situações. Portanto, ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, para que nós possamos assim receber da Tua parte a Tua palavra com alegria, com júbilo, e que essa palavra, Deus, frutifique em nosso coração, para que assim possamos, ó Deus, viver de conformidade com a Tua vontade. Mais uma vez te pedimos que nada venha nos atrapalhar, mas que estejamos agora totalmente, ó Deus, voltados a Ti, atentos à voz do Rei Soberano. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das características do nosso tempo é o chamado desconstrucionismo. Em outras palavras, trata-se de desfazer de pensamentos e conceitos que até então eram tidos como corretos e normativos. Isto através de uma reinterpretação que busca trazer novos significados àquilo outrora estabelecido. Esse desconstrucionismo está sendo aplicado a várias áreas da nossa vida, nos aspectos éticos, nos aspectos filosóficos. Isso tem gerado uma mudança de comportamento e uma reinterpretação daquilo que está à nossa volta. E é com tristeza que nós temos observado esta característica dos nossos dias. Por exemplo, encontramos esta desconstrução aplicado à família, por exemplo. Mas esse pensamento desconstrucionista também está sendo aplicado à religião. Sendo assim, aquilo que era tido como base sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, passou a ser questionado. E tais questionamentos nada mais são do que uma negativa de quem Deus realmente é. Por exemplo, tem sido questionado se Deus de fato é soberano. Tem sido questionado se Deus de fato domina sobre tudo. Tem sido questionado se Deus realmente é o rei que os cristãos afirmam que Ele é. Assim, muitos têm duvidado dos atributos do Senhor. Muitos têm reinterpretado o seu modo de agir, entendendo que, se Ele um dia reinou, não reina mais. Que o nosso mundo está entregue à sorte e que cada um deve salvar-se a si mesmo. Porque, segundo esse pensamento que desconstrói verdades outroras firmadas, segundo este pensamento, não existe mais um governador sobre o universo. E aí eles se apegam às situações cotidianas para dizerem assim: ora, se existisse realmente alguém pondo ordem no mundo, tal e tal fato não iria acontecer. Tal questionamento ou afirmação oriunda desta realidade, desse desconstrucionismo, deve, irmãos, receber uma resposta à altura da nossa parte, da parte do povo do Senhor. E o Salmo 93 é um excelente texto que serve para responder a quem pensa desta forma. Isto porque o Salmo 93 é o primeiro do grupo dos chamados Salmos de Realeza, exatamente por terem como ênfase a contínua realeza do Senhor. E este Salmo 93 se junta com os Salmos 95, 96, 97, 98 e 99. E estes salmos são os mais exaltados do saltério, porque proclamam o Senhor com contínuas e alegres expressões do louvor. Proclama o Senhor como Rei, com contínuas e alegres expressões de louvor. Assim sendo, irmãos, estes salmos, eles são comprovadamente o coração teológico deste livro dos Salmos, exatamente por sua contínua ênfase na realeza de Deus. E a este salmo em específico que nós iremos analisar, o Salmo 93, nos mostra que, de fato, Deus é o Deus soberano. Ao contrário da visão desconstrucionista, Deus é o Deus soberano. E é sobre isso que iremos meditar nessa noite. Deus é o Rei soberano, e nós iremos ver o porquê o Senhor
é o Rei soberano, com base, então, neste Salmo 93. As pessoas têm posto em dúvida a soberania, o governo do Senhor, têm posto em dúvida o seu modus operandi, o seu modo e o seu meio de trabalhar, de governar. Precisamos trazer para a nossa mente, para o nosso coração e reafirmar mais uma vez: Deus é o Deus soberano. E nós vamos ver o porquê neste salmo, com base no Salmo 93. Porque Ele é o Rei soberano. Em primeiro lugar, Ele é o Rei soberano. Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é eterno. Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é eterno. Observe, por favor, comigo os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O autor deste salmo, que nós não sabemos quem foi, inicia este salmo, inicia esse poema, esse cântico com um brado. E qual é o brado? Está aí no versículo 1. Ele inicia com o seguinte brado: Reina o Senhor. Reina o Senhor. Ele não tem dúvidas desta realidade. Reina o Senhor. E esta frase é encontrada com leves variantes ao longo de toda esta seção do Saltério. E esta frase é uma metáfora poderosa para a onipotência de Deus e o controle soberano que o Senhor detém sobre o mundo. Segundo João Calvino, esta frase é uma celebração da glória infinita de Deus. Esta frase é uma celebração da glória infinita de Deus. Alguns intérpretes têm sugerido que estas canções, e esta frase, e estas canções, tiveram a sua origem em algum festival para celebrar a ascensão do Senhor. Porém, a maioria dos comentaristas discordam deste pensamento, desta interpretação. Por quê? Porque o Antigo Testamento não olha para trás, para qualquer evento que investiu o Senhor, e não faz provisão em seu calendário de festas para um festival de entronização. Sendo assim, nós não encontramos na Bíblia Deus sendo entronizado. Por quê? Porque Deus reina desde a antiguidade. Porque Deus reina desde a eternidade. Por isso mesmo, Calvino vai dizer que esta frase, reina o Senhor, celebra a glória e o reinado infinito de Deus. Glória e reinado infinito de Deus. E esse ponto de vista desse reinado eterno do Senhor está mais claro ainda quando nós analisamos os verbos em destaque aqui nesse versículo 1. E quais são os dois verbos em destaque aqui no versículo 1? Olhe para o texto. Os verbos são reina e revestiu-se. Reina e revestiu-se. Ambos esses verbos expressam uma ação simples ou causal. Simples ou causal. A raiz desses verbos está na voz ativa, ou seja, o sujeito realiza a ação. Ou seja, Deus se torna rei. Estes verbos também estão no modo perfeito, que expressam uma ação completa. Uma ação do passado que pode ter continuidade no presente. Portanto, irmãos, Deus reina desde a eternidade e continua reinando. Sendo assim, a repetição destes verbos, reina o Senhor, revestiu-se o Senhor, versículo 1 ainda, revestiu o Senhor. A repetição destes verbos saúdam uma soberania, um reinado que não é de modo algum abafado ou dormente. O Senhor reina e o Senhor continua reinando. Ele reina e Ele continua reinando. Outro verbo aqui que merece destaque é cingiu. Ele cingiu, está aí também no versículo 1. Cingiu, denota uma ação reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre a ação. Se na voz ativa ele pratica a ação, se na voz passiva ele sofre a ação, na voz reflexiva ele pratica e sofre a ação. E qual a importância disso? O texto vai dizer que o Senhor se cingiu de majestade.
Com isso nós entendemos, irmãos, que Deus, somente Ele, era capaz de adornar-se a si mesmo com majestade, porque não havia ninguém, e não há ninguém no universo superior a Deus que o pudesse coroar, porque nós sabemos, irmãos, que aquele que coroa tem proeminência sobre o coroado, mas a pergunta é, quem poderia coroar Deus, uma vez que o seu reino é eterno? Sendo assim, a análise aqui destes verbos nos mostra isso, que o Senhor é um rei eterno, que o Senhor é um rei em sua essência, Ele é poderoso por excelência, Ele não se tornou rei, Ele é rei. O seu reinado vem desde a eternidade, porque Ele é em si um Deus majestoso. E aí isso fica claro também no versículo 2, quando o salmista vai dizer o seguinte: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Sendo assim, esta ideia fica mais clara ainda, porque o salmista vai dizer que o Senhor formou o mundo, criou o mundo e o seu trono está firme desde a antiguidade. O mundo foi criado, mas o seu reinado é eterno. E aí, mais uma vez, citando o comentarista João Calvino, o teólogo João Calvino, ele vai dizer assim: o termo trono significa, por meio de uma figura de linguagem, justiça e ofício ou poder de governar. Contra a atribuição de louvor, o salmista efetivamente se desfez de todas as ideias disparatadas que têm sido aventadas, com a intenção de negar ou desacreditar o poder de Deus. Veja, Calvino escreve isso no século XVI. Então, desde aquela época, muitas pessoas estão, de alguma forma, tentando negar ou desacreditar no poder de Deus. E aí, então, o salmista vai combater esta realidade e vai dizer que Deus declara o seu poder. Ele ocupa o seu trono no governo deste mundo. Sendo assim, irmãos, esse versículo nos mostra essa realidade, que desde a eternidade o Senhor reina, e Ele continua reinando, porque o seu reino é eterno. Ele é o Rei soberano, porque o seu reino é eterno. Aplicando para a nossa realidade, como eu falei, vivemos nos dias marcados pelo desconstrucionismo, onde as pessoas querem tirar de Deus ou da mão do Senhor o cetro e colocar em suas mãos. Nós temos visto isso, irmãos, inclusive em algumas igrejas, algumas pessoas de alguma forma tomando para si todo o poder, decidindo o que vai ou o que deve acontecer na vida das pessoas. Talvez achando que o grande e temível Deus agora está velho e não sabe mais governar, eles começam então a desacreditar no poder de Deus, colocando no homem a palavra final. Mas lembremos, irmãos, Deus é rei e Ele permanece reinando, não porque Ele recebeu de alguém essa investidura, mas porque Ele é rei em essência. Ele continua reinando, o mundo está em suas mãos. Precisamos confiar e descansar nesta verdade. E mais do que nunca, proclamar para esse mundo que desacredita no reinado de Deus, proclamar que o Senhor é Rei soberano e que o seu reino é eterno. Ele reina e Ele continua reinando. Não duvidemos desta realidade. Em segundo lugar, nós estamos tratando aqui que Deus é o Rei soberano. Em segundo lugar, porque o seu reino é inabalável. Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é inabalável. Os versículos 3 e 4 nos mostram essa realidade. Diz assim a palavra do Senhor: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então nós estamos tratando que o Senhor é o Rei soberano, ao contrário daqueles que duvidam desta realidade. Deus continua reinando, seu reinado é eterno, e Ele sustenta um reino que é inabalável.
Deus sustenta com o seu poder um reino que não é abalado, embora esse reino sofra ataques. E aqui esses ataques são demonstrados pelo salmista a partir dessas imagens de rios bravios. E aí esta imagem, se você perceber no versículo 3, ele vai ganhando força, desde o primeiro levantar-se dessas águas inundantes, até o crescido redemoinho de suas correntes, o profundo ruído de seus esforços de destruição, até a sua manifestação final, como grandes águas em tumulto a ribombar ameaças, espumejando contra o mar. Veja isso no versículo 3. Levantam-se os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. A imagem vai ganhando força. A ideia do salmista é mostrar exatamente a oposição a esse reinado do Senhor, a oposição a esse trono do Senhor. Por isso ele vai então trazer essa triplicação desta expressão. Levantam os rios, levantam os rios, levantam os rios. Ele quer criar uma energia, ele quer trazer a partir desta ênfase aqui, mostrar a magnitude da ação contrária ao trono do Senhor. Porém, ele vai dizer que Deus, a despeito desta oposição, Deus como Rei soberano, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. É o poder de Deus, portanto, quem assegura a permanência e a imutabilidade do seu governo. Tempestades violentas, ondas furiosas, nada disso podem abalar o trono do Senhor. Tudo bem, pastor, estamos entendendo que o salmista está aqui utilizando estas figuras para criar este cenário, para mostrar a oposição contra o reinado do Senhor, contra o trono do Senhor, mas qual o significado destas águas? E aí muitas têm sido as interpretações acerca do significado literal destas águas. Para alguns, seria um símbolo antigo das forças do caos e do mal. Isso é utilizado lá no Salmo 18, Salmo 29, Salmo 46, Salmo 69. Há aqueles que defendem que esse caos aqui é o caos lá no princípio, registrado antes que Deus houvesse reduzido a forma e a ordem. Então, quando Deus põe ordem ao caos da criação, naquele momento em que Deus começa a colocar cada limite para as coisas, para a água, para o céu, Ele vai colocando então o limite, Ele vai domando então a sua própria criação. E também aqueles que enxergam aqui, nestas metáforas no versículo 3, povos rebeldes que se levantaram contra o trono, contra o reinado do Senhor. Seja qual for a interpretação, a ideia aqui do salmista é estabelecer um contraste. Ele quer dizer o seguinte: Deus, o seu trono, o seu reinado tem sofrido oposições, mas o poder de Deus é muito maior. Perceba que ele destaca a força da oposição, nós já falamos, pela repetição dos termos, levantam-se os rios, os bramido, levantam os rios, o fragor, ele vai repetindo, ele quer mostrar essa força da oposição. Mas mais do que isso, ele quer mostrar a força do poder de Deus. Como sabemos isso? O versículo 4, ele vai dizer o seguinte: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ou seja, Deus é um rei soberano, porque o seu reino é inabalável. Embora sofra ataques, o seu reino é inabalável, o seu trono permanece de pé. Novamente citando o Calvino, ele vai dizer o seguinte: no versículo 4, o salmista quer realçar o poder de Deus, adicionando aqui uma breve ilustração das muitas que poderiam ser apresentadas, insinuando que não precisamos ir longe demais para divisar ou para ver um exemplo notável do poder divino. Para Calvino, ainda que o ruído das muitas águas seja terrível, todavia, Deus é muito mais terrível que todas elas. Ainda que o ruído das muitas águas, da oposição,
seja terrível, todavia, Deus é ainda muito mais terrível do que todas elas. Como assim Deus terrível? Terrível nesse sentido. Deus tem poder e Deus subjuga os seus inimigos. É como disse um grande pregador da palavra do Senhor, e o seu sermão que ficou gravado para a história: pecadores nas mãos de um Deus irado. Nesse sentido, Deus é um Deus irado contra os seus inimigos. Nesse sentido, Deus é um Deus terrível contra aqueles que se levantam contra eles. Eles se levantam com força, eles se levantam com ímpeto, dão com ímpeto contra o reinado e o trono do Senhor. Mas o Senhor é muito mais terrível do que todos eles. Perceba, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Portanto, aqui o salmista, a comparar o poder de Deus com as forças da natureza, e essas forças utilizadas como metáfora para mostrar a oposição contra o Senhor, ele chega a uma lógica, e a lógica é: aquele que criou a natureza tem domínio sobre ela, tem todo o poder sobre ela. Deus, como sendo Deus poderoso e soberano, ele tem domínio sobre os seus inimigos. E aí, irmãos, nós não podemos ver esse texto e não lembrarmos do que está registrado lá em Mateus capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos para Mateus capítulo 8. Nós não podemos ver esta realidade de Deus colocando um domínio sobre rios agitados, sobre o bramido das grandes águas. Nós não podemos ver isso e não nos lembrar do que Mateus registra aqui no capítulo 8 do seu Evangelho, a partir do versículo 23. Nós vamos ler então esta história na qual ele mostra o Senhor acalmando uma tempestade. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, como sendo Deus, acalma uma tempestade, demonstra o seu domínio contra a oposição do mar. O Senhor, sendo o Rei soberano, da mesma forma, é mais poderoso do que os bramidos, ou do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Por isso, irmãos, aplicando para a nossa realidade, por mais que o mundo pareça ser abalado por comoções violentas, isso não quer significar que haja algum defeito no governo do Senhor, ou que haja alguma debilidade no próprio Deus. Por quê? Porque Deus pode controlar todas elas, mediante o exercício do seu poder. Ah, pastor, mas se ele pode controlar, por que então ele não o controla? Porque situações difíceis como esta que estamos vivendo existem, porque ele não controla, porque ele não põe fim a esta realidade. Deus é soberano, nós não podemos discutir com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, nós como vaso de barro, nós não podemos discutir com o oleiro. Cabe a nós entender que o Senhor está governando e certamente está cumprindo os seus propósitos mediante estas realidades. A oposição pode se levantar, mas Deus é aquele que usa, inclusive, esta realidade para cumprir a sua vontade. Cito um trecho do hino de um poeta chamado William Cowper. Ele disse assim: Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Sendo assim, irmãos, confiemos nesta realidade. Deus reina no seu trono. O seu trono é inabalável. Ele pode acalmar toda e qualquer tempestade. Portanto, precisamos confiar nesta realidade e não deixar
que o pensamento que põe em dúvida esta realidade do governo soberano do Senhor tome conta do nosso coração. Mas continuemos firmes entendendo, Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é inabalável. As oposições existem, as águas se levantam, os rios se levantam, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Mas, em último lugar, nós estamos tratando aqui que Deus é o Rei soberano. E nós já vimos que Ele é o Rei soberano porque o seu reinado é eterno. Ele é um Rei eterno, Ele é Rei por excelência, ninguém o investiu. Ele mesmo se cingiu, como nós vimos aqui, e o seu trono está firme, conforme o versículo 2. Desde a eternidade, desde a antiguidade, o seu trono está firme. Nós vimos em segundo lugar porque Ele é um Rei soberano, porque o seu trono é inabalável. As oposições se levantam, os rios se levantam, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. E por fim, Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é um reino de fidelidade. Deus é o Rei soberano, porque o seu reino é o reino de fidelidade. O versículo 5 diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Então, o Rei que é majestoso por excelência, um Rei que é um Rei eterno, que tem um reinado eterno, que também é um reino inabalável, tem a sua glória também demonstrada através do seu caráter. Os seus testemunhos são fiéis. Assim como o governo de Deus sobre a terra é estável, sua revelação por meio da Escritura também é fidedigna. E aí por isso mesmo o salmista vai declarar: fidelíssimos são os teus testemunhos. Ou seja, os estatutos do Senhor são fidedignos, são excepcionalmente inabaláveis, são singularmente verídicos. E é isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita. E é por meio desta palavra que o Senhor governa sobre todas as coisas. É por meio desta palavra que o Senhor governa e põe ordem a todo o caos existente. Sendo assim, é por meio da sua palavra que nós podemos ter noções de moralidade. É por meio da sua palavra que nós podemos viver num mundo que temos noção de justiça. É por meio da sua palavra que nós podemos discernir o que é o bonito e o que é feio, a estética e até mesmo o pensamento lógico. É por meio da sua palavra. Vivemos, irmãos, num mundo que não está à mercê de si mesmo, como alguns sugerem, propagam e ensinam. Vivemos num mundo que, embora marcado pelo pecado, ainda mostra para nós princípios norteadores. Por quê? Porque existe um Deus soberano que está governando, e isso mediante a sua palavra. Sua palavra que Ele deu de forma especial ao seu povo. Nós vimos na leitura da liturgia, o texto de Êxodo, quando o Senhor convida Moisés para subir ao Sinai, e nós sabemos que ali Deus entregou a Moisés a lei. Nós sabemos que Deus entregou as placas da lei a Moisés, para que a partir daquela lei ele pudesse então governar o seu povo. Então Deus é um Rei soberano, porque o seu reino é de fidelidade, e a sua palavra atesta isso. Deuteronômio capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: pois se grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Estatutos e juízos justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Ainda hoje, volto a dizer, vivemos em um mundo onde há noção de justiça, de certo e de errado, de belo e feio, de moral e imoral, porque existe um Deus, um Rei soberano e que governa por meio da sua palavra. Como alguém já disse, todo homem tem em si a semente da religião.
Nós chamamos isso de graça comum. Pela graça comum, mesmo alguém que não serve a Deus pode sim fazer coisas boas mediante a ação do Senhor em sua vida, guiando e mostrando isto é o certo, isto é o errado. E aí, o salmista vai concluir o seu poema, mostrando então a razão do porquê os atos do Senhor serem fiéis, do porquê os seus testemunhos serem fidelíssimos. Ele vai mostrar que isto é verdade, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. Ele vai dizer então no final do versículo 5, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. A ideia é, mediante o entendimento da fidelidade dos testemunhos desse Rei soberano, nós devemos responder adorando ao Senhor, aquele que é Senhor para todo sempre. Se os seus testemunhos são fidelíssimos, é porque partem de um Deus e de um Rei soberano, que também é santíssimo. E nós devemos então proclamar como salmista, Senhor para todo sempre. Nós lemos também aqui na liturgia, Apocalipse, capítulo 19. Nós vemos ali naquele texto o povo celebrando, o povo se alegrando em um Rei soberano, em um Rei que está governando e irá governar eternamente. E isso traz júbilo ao seu povo, porque o Senhor governa em fidelidade. E por isso mesmo, precisamos confiar nesta verdade. Como nós falamos no último domingo, ao olharmos para Apocalipse, ao olharmos para as promessas do Senhor, não podemos ver como algo distante, como algo metafórico, que talvez não aconteça literalmente como está escrito. Não, precisamos acreditar e confiar, tal qual está escrito, porque o Senhor tem os seus testemunhos fidelíssimos. O seu reino é um reino de fidelidade, e por isso mesmo podemos descansar nesta promessa, que um dia iremos reinar com o Senhor. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Para todo sempre o seu povo estará reinando junto com Cristo, exaltando a santidade deste Rei soberano. Aplicando para a nossa realidade, irmãos, é por meio da sua palavra que Deus rege e sustenta o mundo. Nada pode surpreendê-lo, porque Ele decretou tudo o que acontece. Nada foge do controle de suas poderosas mãos. Nada pode frustrar os seus planos, porque o seu reino é de fidelidade. E nós podemos descansar em sua palavra, e nós podemos crer em suas promessas, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Concluindo, ao contrário dos adeptos do desconstrucionismo, como nós falamos no início, que vão colocar em dúvidas ou vão reinterpretar verdades até outrora firmadas, eles começam então a trazer uma reinterpretação sobre tudo, inclusive sobre Deus. Ao contrário destes, nós vimos que Deus é um Rei soberano e que Ele continua reinando. E aí, com vistas a esta realidade, que Deus é um Rei soberano, que Ele continua reinando, o seu reinado é eterno, o seu trono permanece para sempre, o seu reino é inabalável, é um reino de fidelidade. Dentro desta realidade, nós não podemos ficar indiferentes a esta mensagem. Esta mensagem cobra de nós algumas atitudes. Primeiro, como povo de Deus, devemos nos humilhar profundamente perante Ele. Ele é o Rei, nós não somos. Ele é o Rei, nós não somos. Ele é o Rei, você não é. Precisamos nos humilhar profundamente perante Ele. Ele reina desde a eternidade. Segundo, devemos aprofundar a nossa admiração por Ele. Ele é o Rei poderoso, o seu reino é inabalável. Devemos confiar nesta realidade e aprofundar nossa admiração por Ele. Muitas vezes nós admiramos certos líderes. Olha, tal líder, alguém na história que fez isso, alguém na história que liderou um povo, que venceu os inimigos. Não há nada de errado você admirar estas pessoas, não é errado.
Mas lembremos, o rei que permanece reinando, o líder que permanece liderando, com um reino inabalável, não obstante as oposições, é o Senhor. Aumente mais o senso de admiração por Ele. Terceiro, devemos confiar mais e mais em Sua palavra. Devemos descansar nesta palavra diante dos desafios. Por quê? Porque Ele é fiel e o seu reino é de fidelidade. Fidelíssimos são os teus testemunhos, vai dizer o salmista. Infelizmente, irmãos, nós sabemos ao longo da história quantas pessoas ascenderam ao poder com mentiras. Quantas pessoas ascenderam ao poder, governaram sobre outros com mentiras, com falcatruas, e depois vai ser descoberto vários escândalos. O reino do Senhor é um reino fiel, porque o Senhor é santo, e aí por isso mesmo a casa dele convém santidade para todo sempre. Precisamos mais e mais descansar e confiar na palavra do Senhor. Fidelíssimos são os testemunhos desse Rei soberano. Mas esta mensagem também cobra uma atitude daqueles que desprezam esse Rei. E aí eu não sei para quem eu estou falando. Eu não sei quem um dia vai acessar e ouvir esta mensagem. Mas de repente você vive a sua vida desprezando esse Rei, mesmo que não com palavras, mas com atitudes. Arrependa-se. Arrependa-se e trema diante deste Rei, pois grande será o pavor se você assim não fizer. No dia que Ele enviar o seu Filho, e você vai ter que prestar contas a Ele. Então arrependa-se hoje. Como vai ser terrível aqueles que abraçam as falsas filosofias e vão entender que no último dia essas falsas filosofias levaram eles a um lugar, a um caminho sem volta. Ai daqueles que zombam desse Rei. E aí, irmãos, nós, como despenseiros de Deus, devemos anunciar a tais pessoas que elas precisam de Cristo, que ela precisa do Senhor Jesus, aquele que por ser Deus reina em um trono inabalável, aquele que em forma encarnada demonstrou domínio sobre as águas, acalmando a tempestade. Ele venceu a oposição, aquele que é fiel em sua palavra, porque Ele mesmo disse que passariam os céus e a terra, mas a sua palavra não iria passar. Cristo, portanto, é o Rei soberano, mas Ele também foi dado para morrer em lugar dos seus eleitos, e por isso, aqueles que ainda não o conhecem, devem hoje conhecê-lo e render-se a Ele para servirem no seu reino eterno. Como despenseiros, preguemos esta mensagem, anunciemos a Jesus, também o Rei soberano. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, nós possamos ter tido o entendimento a despeito das dificuldades tecnológicas, mas que a palavra do Senhor tenha encontrado guarida em nosso coração. Vamos cantar uma canção. Nós geralmente encerramos esse momento com um hino, mas hoje nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar aquele cântico que diz que o Senhor é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Eu chamo aqui as nossas irmãs também para, junto com o nosso irmão diácono André, a entoarem esta canção. Vamos então proclamar a soberania do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Vamos orar encerrando esse momento. Vou pedir ao nosso irmão, Diácono André, faça essa oração final. Após a oração, estarei impetrando a bênção. Santo, tremendo, exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, Senhor, ó Deus, que ouvimos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor reina, o Senhor é soberano, ó Deus, e que o Senhor está no controle, ó Pai, de tudo e de todos. Obrigado, ó Deus, nos faz, ó Deus, crer, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, tenha, ó Deus, impactado para as nossas vidas, ó Pai, e não deixemos, ó Pai, ó Deus, de crer, ó Deus, não deixemos, ó Pai, de Te adorar, Senhor, ó Deus, mas que venhamos, ó Pai, a reconhecer no nosso dia a dia a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que ouviu, ó Deus, essa palavra, e aqueles que ainda irão ouvir. Ó Deus, nós Te pedimos, ó Deus, Te pedimos por cada família, Senhor, ó Deus, nos ajuda a crer nesse Deus soberano, nesse Deus que tem todo o poder. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos. Ao Senhor toda honra, toda glória, em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repousa sobre todos vós, desde agora para sempre. Amém. Avisos, quinta-feira, 19 horas, estudo diretamente aqui do templo. Estaremos retornando ao assunto da Cristologia. Terminamos o mês de maio, refletindo sobre a família. As palestras estão todas elas salvas em nosso canal, você pode acompanhar, de repente você perdeu, ou você que assistiu, você pode compartilhar para que alguém possa então ouvir acerca deste importante tema que nós trabalhamos no mês de maio, em virtude de nós termos aqui na igreja como um mês da família. Então, terminando o mês de maio, retornamos agora em junho ao assunto da Cristologia. Estamos vendo o Senhor no seu ofício real, o Senhor como Rei. Então, próxima quinta-feira, 19 horas, pelo nosso canal, a transmissão. Domingo, também, 18h30, transmissão do culto, a partir daqui do templo também novamente. E como a gente sempre tem enfatizado, esteja orando para que esse período se abrevie e nós possamos estar juntos para otimizarmos o nosso culto ao Senhor. A igreja é convocada, nós vimos na leitura de Êxodo, Deus convocando o povo convocado, a Santa Assembleia convocada, desde o Antigo Testamento. O Senhor convoca o seu povo para servi-lo. Então, ore para que nós possamos estar juntos, crianças, adultos, homens, mulheres, anciãos, senhores e senhoras, todos juntos como povo do Senhor, celebrando o seu nome. Enquanto nós não podemos ter esta celebração, nós não temos como devolver os nossos dízimos e ofertas aqui, como nós fazemos, como parte do nosso culto, no momento do culto, entregando e consagrando ao Senhor. Mas você que quer fazer isso, continuar em obediência ao Senhor, mesmo tendo esta impossibilidade de estar aqui fazendo, você pode entrar em contato com o nosso irmão tesoureiro, Diácono André, que ele vai até a sua casa, você pode então combinar com ele, enfim, entre em contato com ele. Ou se você preferir, você pode também depositar em nossa conta que está na capa do envelope dos dízimos. Então está ali a nossa conta, você faz o seu depósito, tá certo? Está assim então devolvendo o dízimo ao Senhor, dízimos e ofertas nesses tempos difíceis que estamos vivenciando. Também precisamos adotar essas novas práticas. Não é o ideal, mas é importante, afinal de contas precisamos honrar com os nossos compromissos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, uma boa semana para você e para toda a sua família. Deus abençoe.